A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado aí para trazer até os amados irmãos mais uma mensagem da graça de Deus. Agradeço a cada um de vocês que tem aí compartilhado nossas mensagens, tem escrevido aí no canal, tem deixado seus comentários, seus likes. Isso é muito bom, né? Para a gente ter noção e que o nosso serviço está sendo relevante. Irmãos, eu tenho há muito tempo já recebido algumas mensagens que eu estou perseguindo o povo de Deus, que eu estou perseguindo os crentes, que eu estou perseguindo os católicos, que eu estou perseguindo os religiosos, e por aí vai uma série de acusações de que eu estou perseguindo essa classe, o povo de Deus. Mas aí eu te pergunto, por gentileza, deixa nos comentários. Estou eu perseguindo os crentes, os evangélicos, os católicos, através das mensagens que eu tenho postado? Mensagens essas que muitas das vezes eu tenho como base a palavra de Deus, deixando aí alguns capítulos, alguns versículos. Estaria eu perseguindo o povo de Deus quando eu discordo de algum líder religioso? Estarei eu perseguindo o povo de Deus quando eu digo que certo líder religioso não está falando a verdade? Estaria eu perseguindo o povo de Deus quando um líder se porta não em conformidade com a palavra de Deus? Estaria eu perseguindo o povo, né? Os católicos, os evangélicos, seja lá que ele for? Será que seria isso uma perseguição? Deixe nos seus comentários, deixe aí nos comentários o que você entende do que é uma perseguição. Eu estarei aqui falando hoje acerca desse assunto e vou trazer aqui alguns versículos aqui, extraídos da Bíblia, que com certeza a maioria dessas pessoas, se não dizer todas elas, tem aí na sua casa. Hoje eu estarei falando, estou eu perseguindo os crentes, os evangélicos e os católicos e os demais? Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, olha, você está falando demais do povo de Deus, você está falando demais, deixa eles. Bom, a própria palavra de Deus disse para nós exortarmos essas pessoas. A partir do momento que a pessoa já está falando aquilo que não está de acordo com a verdade, já é motivo para nós repreendê-los. Paulo, em uma de suas cartas, ele disse para aquela época que era necessário fazer esse povo calar. Não estou eu aqui dizendo através de violência, jamais estou a favor disso, mas através da verdade. Verdade essa que eu e tantos outros aí, temos postado aí nesse espaço que eu, você e todos têm de dizer. Nós estamos exercendo o mesmo direito que eles também estão exercendo. O artigo 5º da Constituição Federal nos permite, nos dá esse direito de expressão. É lógico que respondemos pelos excessos. É lógico que respondemos sim pelos excessos. E eu estou disposto a responder pelos meus excessos. Estou disposto a responder. Mas será que esse povo, será que esses líderes estão dispostos a responder pelos seus excessos e pelas suas mentiras? Eu duvido que estejam. Eu estou disposto a responder pelos meus excessos.
Eu acabei de assistir o jornal ainda há pouco e ouvi falar de um grande líder religioso aqui de Goiás, não vou dizer o nome aqui, para depois eu não ter que tirar essa mensagem daqui, mensagem essa que eu julgo ser muito importante, está sendo investigado pela polícia. Então estaria também a Polícia Federal ou Polícia Civil perseguindo esse grande líder religioso? Será que estaria essa polícia perseguindo ele com provas? Será que estaria? Não é possível. Mas infelizmente ainda tem gente que é devoto. Só o fato de eu falar que é devoto, o sotaque você vai saber de quem que eu estou falando. Acredita cegamente nesse indivíduo. O meu desejo é que esse tipo de gente se converta. Porque se ele for preso, talvez ele não saia tão cedo mais. Mas por que eu digo talvez? Porque no país que nós vivemos, onde o errado é certo, amanhã ou depois ele pode estar na rua. E as pessoas ainda bajulando ele, acredita cegamente. Não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus que foi parar de trás das grades. A mulher de Deus que mandou matar o marido. Ah, Ivan, mas todo ser humano tem esses problemas. É fato. Então não se julga, já que todos corre o risco de cometer as mesmas ações criminosas. Então não se julga melhor do que ninguém. Não se julga homem de Deus, mulher de Deus, não. Porque todos nós não somos do diabo, como as chamadas igrejas diz por aí, que quem não frequenta lá é do diabo, quem não frequenta lá vai para o inferno. E nós, em graça, batemos de frente para desmascarar esse povo. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que apresentam por aí, dizendo, você está perseguindo o povo de Deus. Não, eu estou exercendo o mesmo direito que a Constituição deu para eles, deu para mim. O mesmo espaço que eu tenho, eles também têm. É simples, os comentários estão abertos, só comentam. Diz que eu estou mentindo. E para não ficar só nas minhas palavras, olha o que Paulo disse aqui, em Gálatas 4,16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Ou seja, dizer a verdade num país, laico, está errado. Nós estamos vendo, eu não quero falar de política nesse canal meu, mas às vezes nós temos que dar alguma, Nós estamos vendo aí o que está a política, como que está a política. Nós estamos vendo aí como que estão as autoridades rasgando a Constituição. Assim também estão alguns líderes religiosos rasgando a palavra de Deus, que está na Bíblia. Mas as pessoas, homem de Deus, não toca no ungido de Deus, porque senão ele vai amaldiçoar. É igual tem um cara aí de um chapéuzão aí, que é o cara do chapéuzão, que vocês sabem muito bem. Alguém já está doente. A palavra de Deus é muito clara, porque todos os dias de nossas vidas, todos os cabelos de nossa cabeça, Deus tem ciência de tudo. Quando nós nascemos, nós já nascemos com prazo de validade. Isso é fato. Mas aí, esse cidadão traz para ele a maldição. Diz que foi ele que, se eu pôr a mão se eu levantar a mão, você cai. E as pessoas acreditam. Algumas pessoas estão tecendo comentários maldosos acerca de uma grande cantora que acabou de falecer há poucos tempos atrás. O avião dela caiu, vocês sabem muito bem. Ela fez um relato do que ela passou dentro do sistema religioso. Ela fez o relato do que ela passou. Ela não encontrou apoio lá dentro. E teve que ir
e teve que ir trabalhar naquilo que Deus deu para ela, naquele dom que Deus deu para ela, que era a música. Ah, mas aí estão jogando, foi porque ela saiu da igreja que o avião caiu. Aí eu te pergunto, e os aviões que caíram com pastor, com padre, e os acidentes que teve com esses líderes religiosos? Foi por quê? Se o avião dessa cantora famosa que caiu, foi porque ela saiu da igreja, saiu dos caminhos do Senhor. Volta e meia, a gente está vendo aí, um pastor, um padre, morre de acidente, morre doente. Todos nós morremos, todos nós adoecemos. Jesus, em maneira alguma, falou que nós ia ficar nessa terra para sempre. Em momento algum, ele falou que nós não ia ter enfermidade. Ah, ele levou nossas enfermidades, a nossa alma, a nossa consciência enferma. Ele levou, mas as pessoas trazem para dentro de si esse tipo de enfermidade imposto pelo sistema religioso. Vamos continuar aqui. Olha aqui. Olha o que 2 Timóteo 4,3 está dizendo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não sou eu que estou inventando isso aqui. Isso está o sistema hoje. Eles não suportam a sã doutrina. O que é a sã doutrina hoje? É falar que nós somos salvos pela graça. É falar que o diabo já foi aniquilado. Eu não vou nem entrar no contexto desse diabo, porque nós sabemos que o diabo como ser, ele não existe. Ele é o opositor, é uma figura de linguagem. Eles não suportam a sã doutrina, porque falar que a grande tribulação já passou, eles não suportam. Não suporta falar que nós já nascemos batizados, e por aí vai. Meu Deus, não é possível, esse cara está ficando louco. Eles vê, mas não crê. Paulo está dizendo aqui claramente, 2 Timóteo 4,3. Porque virão tempos. Timóteo escreveu essa carta, Paulo escreveu essa carta há quase 2000 anos atrás. Ele falou, virá tempo. Ainda serve para os dias de hoje. Eles não suportam o que eu vou ler aqui, até porque eu não estou de terno e gravata e não estou falando em língua. Eles dão uma olhadinha e somem. É assim. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doutores esses que falam, vai na minha igreja hoje receber a chave da vitória. Vai na minha igreja hoje para você ser abençoado. Vai lá que eu vou orar por você. É isso que está acontecendo. Só que a gente, não, você está perseguindo o povo de Deus. Você está perseguindo o povo de Deus. Mas está claro, eu só estou lendo a Bíblia que vocês também têm o direito de ler. Agora eu vou te mostrar o que é perseguição. Antes de eu falar disso aqui, só quero lembrar vocês acerca da perseguição. Faz uma pesquisa aí, como diz o linguajar de hoje, dá um Google aí e pesquisa o que a mãe das outras igrejas fizeram há quase 2000 anos atrás. Quantas pessoas ela mataram? A mamãe de todas as denominações. Eu acho que vocês sabem. Se vocês não souberem, eu vou falar. A mamãe de todas as outras denominações. A mamãe católica. Dá um Google aí, vai lá na história, no começo de tudo, vê quantas pessoas morreram. Vê quantas pessoas morreram. Vê quantas pessoas o sistema religioso matou. É fato. Ah, mas aí a polícia mata. Mata! O meu canal aqui é para combater o sistema. Eu ainda não fiz um canal para falar da questão de polícia, de política, ainda não fiz. Eu tenho outros canais aí no YouTube, mas não é com essa finalidade ainda. Quem sabe um dia eu vou falar aqui. E se eu tiver de falar, eu falo. Então,
Se você dá um Google aí, você vai saber o que a mamãe das outras denominações fez há muitos anos atrás, há séculos atrás, no começo dela. O que ela fazia? Vendendo indulgências, cerrando pessoa ao meio. Aí eu não posso vir aqui e falar isso para vocês que vocês não sabem, que vocês não têm conhecimento, porque vocês estão doutrinados a pegar a Bíblia e pôr debaixo do braço e chegar lá, só abrir a Bíblia, você não pode ter internet, se tiver o WhatsApp agora é do diabo. Por quê? Porque chega de um lado ou de outro informações para vocês, e eles não querem que vocês abram a mente para se tornar presa fácil deles aí. E por aí vai. Então, pesquisa, dá um Google aí e pesquisa. Agora eu vou te dizer a respeito de uma perseguição que está na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Atos 9, verso 1 e 2. Vou ler, depois você lê ele completo. Lê ele completo, o Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Verso 1 diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso para Jerusalém. Ponto. Paulo aqui está relatando o que aconteceu com ele. Aqui está relatando o que aconteceu com Paulo. Paulo, antes da conversão dele, ele era um judeu adepto da Torá ferrenha, né? E ele também, a palavra que diz que ele estava respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Ele ainda não havia sido convertido, ou seja, ele ainda fazia parte do sistema religioso da época. E que saiu à procura de quem? Dos discípulos de Jesus, que não fazia parte do sistema religioso. Isso é fato. Pediu carta para buscar e prender, trazer preso quem quer que seja que estivesse falando o nome do Messias. E quem deu essa carta? O sistema religioso da época. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Muitas coisas que tem aqui dentro da Bíblia aqui, o seu líder não vai te falar, porque você vai conhecer a verdade. Mas aí, ele te ensina de uma forma que você, como está com a mente, cauterizada, você acredita piamente nele. Você acredita cegamente nele. E aí, pronto, acabou. Fica presa fácil. Ó, põe um gancho aqui e te arrasta para onde ele quiser. Olha o que está dizendo aqui em Mateus. Será que eu estou perseguindo o povo de Deus? Os católicos, os evangélicos, por dizer esta verdade aqui? Olha aqui o que está dizendo Mateus 26, verso 1 a seguir. E aconteceu o quê? Quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, não é Santa Ceia. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3. Depois os principais sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço contra o povo. Aí eu te pergunto: quem são esses povos, esses principais sacerdotes, os escribas e os anciões do povo? E quem é, nos dias de hoje, Caifás, o sumo sacerdote, nos dias de hoje? Eles estão por aí. Quem seria? Seria eu? É o diabo? Não. São os grandes líderes religiosos de hoje. Aqui está falando dos grandes líderes religiosos daquela época. E hoje são esses: padres, pastores,
E por aí vai. Só que eu torno o vosso inimigo por eu dizer essa verdade. Estou eu perseguindo os religiosos dizendo essa verdade? Será que eu estou perseguindo alguém dizendo essas verdades que não disseram para você? Será? Eu vou usar esse termo, eu acho que bastante tempo agora, durante esse vídeo. Estaria eu perseguindo os religiosos por dizer que o sistema religioso da época impediram para soltar Barrabás e prender Jesus? Estaria eu? Os principais sacerdotes, os anciões do povo, persuadiram a multidão e pediram: solta Barrabás e prende Jesus. Estaria eu hoje perseguindo os evangélicos, católicos, seja lá quem for, dizendo isso? Estaria eu assim? Vamos ler aqui. Mateus 26, 28. As pessoas hoje dizem que está na graça, dizem que está no Novo Testamento, mas estão nas práticas da lei. Olha aqui. Estaria eu perseguindo as pessoas religiosas por dizer essa verdade, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é livro histórico da lei? Olha o que está dizendo aqui, que para mim Jesus está anunciando o Novo Testamento, só que para as pessoas religiosas ele está ensinando a comer a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, que nós lemos lá no início de Mateus 26, que Jesus fala que daqui a 2 dias é a Páscoa. E aqui ele aproveitou 2 dias antes para dizer essas palavras aqui, ó. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Aí eu te digo, o sangue de Jesus foi derramado? Foi. Só que dentro do sistema religioso, as pessoas dizem: estamos em pecado. Estamos em pecado. Olha, para mim falar que eu estou em pecado hoje, Jesus não morreu. O sangue dele não foi derramado. Isso é fato. Está muito claro. Mateus 26, 28. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Aqui está falando muito, não está falando que é por todos. A não ser que você fale assim: não derramou por mim. Ah, mas eu nasci depois da cruz. Se o sangue dele não derramasse, nós não estaríamos em graça. Se o sangue dele não houvesse derramado, nós não estaríamos na graça hoje. Isso é fato. Mas o sangue dele foi derramado para a remissão de pecado. E nós sabemos que pecado era transgressão da lei. Você pode estar lendo aí 1 João 3, 4. Era transgressão da lei. Por isso que eles falam assim: ah, se eu disser que não tem pecado, já pequei. O João está falando assim: se eu disser que não transgredi a lei, eu já pequei. Quando Jesus disse para os principais sacerdotes que trouxe a mulher pega no ato de adultério: aquele que dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles olharam um para o outro e falaram: aquele que não tiver transgredido a lei, atire a primeira pedra. Todos nós transgredimos. Jesus transgrediu a lei? Não. Ele veio para cumprir. Ele falou: não vim abrogar a lei nem os profetas, mas vim cumprir. E lá na cruz, ele diz: está consumado. Acabou. Estou eu perseguindo o povo de Deus por falar dessa forma? Por ler a palavra de Deus? Nós acabamos de ler Mateus 26, 28, que ele fala que o sangue dele seria derramado. É derramado por muitos. Como que eu vou falar que eu estou em pecado hoje? Ali ainda está muito claro: para a remissão de pecado. E nós estamos hoje na graça, no Novo Testamento. Olha o que disse aqui, Hebreus 9, 15, a seguir. E por isso é mediador de um Novo Testamento. Para quê? Intervindo a morte, para a remissão da transgressão
que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Gente, isso é fato. Estou eu perseguindo alguém por dizer essa verdade? Vou ler de novo, Hebreus 9,15, e por isso é mediador de um novo testamento. O Messias é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para que ele morrendo, para a remissão da transgressão, algumas traduções dizem para a remissão dos pecados, que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, na antiga aliança. Nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, nós já estamos na nova. Se nós estamos na nova, acabou. Nós não fizemos parte da antiga aliança, nós nascemos, séculos depois. Os chamados receberão a promessa da herança eterna. Verso 16 de Hebreus 9. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso que Jesus falou, esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Ele diz por muitos, por vários motivos. Algumas pessoas não aceitaram. Não foi por todos, foi por muitos, está escrito. Algumas pessoas não aceitaram. Então, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. 17 de Hebreus 9. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor quando o testador vive. Ou seja, enquanto Jesus estava vivo, não era Novo Testamento. Então, eu não posso pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e dizer que é Novo Testamento, porque não é. Jesus está falando da vida de Jesus, dos feitos dele em vida. Em Atos, Romanos, daí para frente, que já vai contar a história dele já, né? É fato, está muito simples. Estaria eu perseguindo o povo de Deus por dizer que ninguém hoje tem autoridade para tomar dízimo de ninguém? Olha, Ivan, baseado no quê? Qual base bíblica que você tem para dizer que hoje não pode ser, ninguém pode tomar dízimo de ninguém? Como que o pastor vai pagar o aluguel? Como que o padre vai comprar fazenda de milhões, né? Igual nós ouvimos aí hoje na televisão. Trabalha, porque se ele trabalhasse, ele não ia ter que roubar esse tanto de dinheiro, não. Vai trabalhar igual você trabalha, de sol a sol. De sol a sol. Chuva e tudo, vai trabalhar. É fácil. Só que eles não querem. Não quer porque é dinheirinho fácil. Põe medo na cabeça de vocês. E vocês vai. Está eu perseguindo o povo de Deus? Eu havia esquecido de dizer no início lá, mas há tempo ainda. Perseguir seria eu sair daqui nesse momento ou mais cedo e ir para a porta de uma denominação religiosa e interferir, ameaçar, xingar, impedir. Mas eu estou aqui exercendo o mesmo direito que eles têm. Eu estou exercendo a minha liberdade de expressão aqui. Não estou perseguindo ninguém. Vocês estão pregando livremente. Estão pregando livremente. Sem nenhuma intervenção minha. Como que vão dizer que eu estou perseguindo o povo de Deus? Não estou perseguindo. Não estou tentando calar ninguém aqui. Muito pelo contrário. Algumas pessoas até tentam me calar com ameaças, dizendo que Jesus vai voltar, eu não vou, e por aí vai. Então, quando eu digo que hoje não existe um sequer que tem autoridade para tomar dízimo de quem quer que seja, eu tenho base nas escrituras para dizer isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 7,5. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Não sou eu que estou inventando, não. Tem alguém aqui da tribo de Levi? Tem algum aqui das 11 tribos que fazia parte das 12 tribos de Israel? Tem alguém vivo aqui
para dar dízimo. Ah, mas você está dizendo que não tem que ajudar as pessoas? Tem, deve. Nós temos que ajudar as pessoas, sim. Mas eu dar dinheiro em um local chamado igreja, para pagar água e luz de um local, pagar salário de pastor, de padre, seja lá o quem for, jamais eu vou fazer isso. Mas nunca, se Deus quiser. Se ele chegar em mim, ô Costa, eu estou precisando de uma ajuda, você me ajuda? E eu sentir que devo ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar, independente se ele ainda é pastor ainda lá na igreja dele. Eu vou ajudar. Eu não vou falar, mas se é pastor lá, você tem... Não, não vou falar não. Se ele chegar na minha porta e eu sentir que eu tenho que ajudar, eu ajudo, seja lá quem for. E dentre os filhos de Levi, dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, tem ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Estaria eu perseguindo alguém dizendo essas verdades? Estaria eu também perseguindo as pessoas dizendo que Hebreus 2,14 o diabo já foi aniquilado? Estaria eu perseguindo? Estaria eu perseguindo em dizer que as pessoas estão profanando o sangue da nova aliança? Estarei eu perseguindo as pessoas dizendo que o sangue, Jesus aniquilou o diabo na morte e eles não crêem? Isso é perseguir? Estaria eu perseguindo alguém quando em Romanos 6,3 está escrito assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso é perseguição? Olha, perseguição, de fato, é essa que eu vou ler aqui para vocês. Perseguição essa que sempre partiu do sistema religioso. Sempre partiu do sistema religioso. Olha o que aconteceu com Estevão. Sabe por quê? Mataram Estevão? Porque ele disse, além dessas coisas, outras que você pode estar lendo aí em Atos 7. Leia todo o capítulo 7 de Atos. Eu vou ler do 48 para frente. Olha o que está dizendo. Olha o que Estevão disse aos principais sacerdotes, aos anciões do povo, e por aí vai. Olha o que ele disse. E depois veio as consequências. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou seja, que casa vocês vão edificar para mim? Aí se a gente falar hoje para alguém da religião que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, você é um herege, você é um maluco. Você está dizendo aqui, Estevão morreu porque disse isso. Vamos continuar. Expulsando-o da cidade, apedrejaram. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo ainda não havia, Jesus ainda não havia convertido ele. Não sabia ele o que estava por vir, né? De perseguidor. Por que ele passou a ser perseguido? Porque começou a pregar as verdades contra o sistema religioso. Jesus disse, Paulo disse em uma de suas cartas: esteja, pois, na liberdade com que Cristo vos libertou. Libertou de quem? Do sistema religioso. Não libertou do diabo, não. É o sistema religioso. Atos 7, 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Continuando, verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tende dito isto, adormeceu. Agora eu te digo, a gente fala qualquer coisa a respeito algumas pessoas, alguns líderes religiosos que tem por aí,
que pede uma sementinha do seu salário, que vende caneta ungida, e que vende toalhinha ungida, que vende enxável, que vende, as pessoas acham ruim. Sabe o que eles fazem? Eu vou te amaldiçoar. Eu vou te amaldiçoar e você vai morrer. Quem está perseguindo quem? A cantora famosa morreu. Estão atribuindo a morte dela a ela não ir para a igreja. Estão atribuindo a morte dela, associando a morte dela a isso. Isso que é uma perseguição psicológica. Quem tem a cabeça fraca fala, opa, é mesmo, é verdade, ela falou que e tal, agora morreu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vamos continuar aqui que já estamos quase terminando, né? João 10. Ainda hoje eu fiz um comentário num vídeo do irmão aí, ele falando que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu escrevi, ó, não tem isso não. Não tem isso escrito em lugar nenhum. Eu estou perseguindo alguém por dizer a verdade. João 10, aqui está falando. Na minha, pelo menos, está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quantas ovelhas ficaram dispersas nessa pandemia? E o lobo até arrebatou algumas. Quantas? Foram muitas. E aonde estava o pastor, que não é pastor, que é mercenário, que diz, eu decreto isso, eu determino isso, eu determino aquilo? Aonde você estava? Eu estou perseguindo alguém por dizer que eles são mercenários? Não é possível. O Covid está aí. Daqui uns dias começa a aparecer alguns cães gulosos aí, dizendo, olha, durante a pandemia eu orei, tal, e agora a pandemia. Aí eu, oh, maravilha, acredita. Mas esquece que a pandemia levou milhares e milhões de pessoas pelo mundo. As pessoas acreditam. Bom, na época que os profetas, na época dos profetas, na época dos discípulos, eles determinavam e acontecia na hora. Mas hoje não. Não acontece nada. Sabe por que não acontece? Porque essa autoridade não foi dada a ninguém nos dias de hoje. A ninguém. Se uma pessoa chegar aqui para mim e falar que Deus mandou falar isso, está errado. Deus não, eu não sou inimigo de Deus para que Deus não possa falar diretamente comigo. Eu tenho liberdade. Efésios 2, você pode ler do 14 a seguir, fala que eu sou da família. Nós somos da família de Deus. Nós temos liberdade para falar com Deus. Estarei eu perseguindo alguém por dizer essas verdades? Olha o que está dizendo João 10, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu pus depois, é de propósito. Eu pus depois de propósito. Jesus está falando que Ele é o bom pastor. Se Ele é o bom pastor, os que estão aí são o quê? Ótimo, excelente, péssimo ou o quê? São o quê? Então, abençoado, volto a dizer, estaria eu perseguindo os religiosos, os evangélicos, os católicos, seja lá quem for, por dizer isso que eu disse aqui nessa noite? Será? Estaria eu assim, perseguindo o povo de Deus por dizer a verdade? Será? Deixa nos comentários aí. Isso é bom para a gente ter noção. Não que eu queira me engrandecer. Não, jamais. Mas é bom para a gente ter noção.
Deixa nos comentários. Estaria eu perseguindo os crentes, os evangélicos, os católicos? Eu estou falando os crentes porque é uma maneira que eles falam. Eles acham que crente é só quem está lá dentro. Ah, mas o diabo crê que estremece. Eu não vou nem entrar nesse contexto, mas uma hora eu quero fazer um vídeo falando disso daí. Que não tem nada a ver com isso que é pregado por aí. Olha, eu agradeço muito a cada um de vocês. Agradeço de coração que vocês têm compartilhado, têm contribuído. E graças a Deus, uma pessoa só que assistir esse vídeo, uma pessoa só que assistir essa mensagem, uma pessoa só que deixar essa mensagem, eu já estou satisfeito. E se ninguém também não deixar nenhuma mensagem, não assistir, eu também estou satisfeito. Porque daqui para frente, como daqui para trás, é a vontade do Pai. O dia que Ele quiser que alguém vê, o dia que Ele quiser que alguém assista esse vídeo todo, essa pessoa vai assistir. Sem perceber, ela vai assistir. E pronto, acabou. E se Deus quiser que ela conheça a verdade, ela vai crer, ela vai conhecer a verdade. Então, abençoado, estamos encerrando mais uma mensagem. Se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, eu estou gravando aqui no Facebook, mas ultimamente eu tenho feito muitas lives lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito lá no YouTube, no meu canal, se inscreva. Reconciliados em Cristo. Se eu não esquecer, eu vou deixar o link aqui. Aí os amados irmãos, vai lá e se inscreva. Deixa o seu like, marca o sininho todos aí. Ok? Graça e paz aí para o amado irmão que deixou a mensagem. Não vou dizer o nome dele aqui porque eu não tenho permissão dele para dizer. Mas muito obrigado aí ao amado irmão aí. Ok? Obrigado. Muito obrigado a Deus. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Graça e paz. Graça e paz.